Finalmente, vamos tratar da modelagem em programação linear inteira do famoso problema do caixeiro viajante, do TSP. Nós já estamos bem familiarizados com ele, mas relembrando, a entrada dele corresponde a um grafo G com vértices e arestas e uma função peso nas arestas. Assim como no problema da árvore de Steiner, trata-se de um grafo ponderado. As soluções são circuitos hamiltonianos de G, as soluções viáveis, ou seja, são circuitos que visitam uma e apenas uma vez cada vértice, retornando para o vértice de origem no final. A função objetivo é apenas a soma dos pesos das arestas do circuito, e o objetivo é encontrar um circuito de menor custo. Eu já adianto para vocês que existem várias semelhanças entre o problema da árvore de Steiner e o TSP, e é possível que vocês notem essas semelhanças na modelagem que vamos estudar agora. Começando, as variáveis que vamos escolher servem para indicar se uma certa aresta E está ou não no circuito. As nossas variáveis vão indicar, então, quais são as arestas escolhidas. Se a gente parar para pensar, num circuito, a aresta escolhida diz respeito, indiretamente, a dizer qual que é a ordem dos vértices. Qual vértice que vai estar conectado com qual vértice vem depois de qual. Então, nós temos aqui uma aresta XZ para E pertencente a Ezão. Uma variável indicadora será uma variável binária. Se XZ for igual a 1, aquela aresta está no circuito. Se XZ for igual a 0, ela não estará. O objetivo é minimizar o custo do circuito, ou seja, o custo total das arestas que estão nesse circuito. Assim, a função objetivo é de minimização e a gente quer minimizar o somatório dos WE vezes XZ para todo E. Claro que, por enquanto, nada garante que as arestas escolhidas formam um circuito, mas uma vez que as nossas restrições trabalhem para isso, a gente vai pegar o peso das arestas escolhidas usando essa função objetivo. O primeiro conjunto de restrições aqui diz respeito a todo vértice ter grau 2. O que é verdade, né? Num circuito, todo vértice tem que ter grau 2. Se a gente pegar um desenho de um circuito aqui do lado, observem que um vértice precisa ter grau 2 para fazer parte de um circuito. É exatamente 2. Uma aresta entrando e uma aresta saindo, se a gente pensar que eu estou percorrendo o circuito, se eu orientar esse circuito. Então, a primeira restrição aqui, o primeiro conjunto de restrições, eu vou ter uma delas para cada vértice. Então, esse aqui para todo V pertencente a Vzão. Eu vou dizer que o somatório dos xz's tem que ser igual a 2, mas não é para qualquer xz, são para aquelas arestas, somar ao longo de toda a aresta, que pertence ao delta do vértice V. Ou seja, aquelas arestas E que têm uma ponta em V. Eu vou somar só para essas arestas e o resultado desse somatório tem que ser igual a 2, indicando que duas arestas que têm ponta nesse vértice foram selecionadas. O outro conjunto de restrições lembra muito o conjunto de restrições que a gente usou para a árvore de Steiner. Também vai usar o recurso do corte. Num circuito, a gente quer conectar todos os vértices. Usando um exemplo semelhante ao que eu fiz antes, imagine que eu tenho aqui um corte S qualquer e que eu tenho alguns vértices do circuito aqui dentro e alguns vértices aqui fora. Para que esse circuito funcione, para que isso aqui seja um circuito, é necessário que pelo menos duas arestas atravessem esse corte, sendo um corte S qualquer. A fronteira dele tem que ser atravessada por pelo menos duas arestas. Caso contrário, não tem um circuito passando por esses vértices, porque o circuito tem que entrar em algum lugar e sair em outro, no mínimo. E é isso que a gente vai exigir aqui. A gente vai dizer que o somatório dos xz's para E pertencente ao delta de um corte S tem que ser maior ou igual a 2. Isso para todo S que separa os vértices. Para ele separar os vértices, ele tem que ser diferente de vazio e não pode conter todos os V's. Então, ele tem alguns vértices, mas não tem todos. Todo S com essa característica vai poder produzir um corte. Aqui eu tenho uma observação importante para vocês. Por que eu falei maior ou igual? Por que eu estou exigindo que o somatório seja maior ou igual e não exatamente igual a 2? Usando esse exemplo aqui do lado, notem que, ao invés de ter as arestas daquele jeito que eu coloquei, eu poderia ter algo assim.
uma aresta atravessa o corte uma vez aqui, uma outra atravessa o corte uma vez para lá, depois ela atravessa de novo para cá, depois ela atravessa de novo para cá. Então, dado um corte, eu não garanto que o circuito vai atravessar ele apenas uma vez. Curiosamente, vai ser sempre um número par de vezes, porque como ele sempre tem que entrar e sair, vai ser sempre um número par. Mas pode ser 2, 4, 6 ou mais vezes. Assim, a exigência que eu consigo fazer aqui é que para qualquer corte, o número de vezes que ele é atravessado é maior ou igual a 2. E para concluir aqui, as restrições de domínio, vamos dizer que todo xe pertence a 0 ou 1 para todo e pertencente a ezão. Vou deixar aqui 2 quizzes para vocês. O primeiro diz respeito ao primeiro conjunto de restrições. Destacando com uma coisinha aqui, esse quiz diz respeito a esse conjunto de restrições aqui. E é uma questão filosófica quase. Esse conjunto de restrições é necessário? Que ele é válido, a gente se convenceu. Porque todo vértice que está num circuito tem que ter grau 2, nem mais nem menos. Diferente de um corte qualquer, que como eu mostrei para vocês, pode ter mais do que 2 arestas do circuito atravessando sua fronteira, um vértice sozinho vai ter exatamente 2. Então, ela é válida. Mas ela é necessária? A dica para vocês pensarem nisso envolve a função objetivo, que está minimizando, e o fato de que vértices sozinhos também são conjuntos S válidos. Um vértice sozinho é um S que não é vazio e que, ao mesmo tempo, não contém todos os vértices. Então, de certa forma, essas restrições estão embutidas na segunda, só que essas aí são de igualdade, ali elas apareceriam como maior ou igual. No segundo conjunto de restrições, elas apareceriam como maior ou igual. Mas tem a função objetiva de minimização. Pensem sobre isso, se eu precisaria daquelas, e se sim, por quê? Se não, por que não? Já o quiz 2 diz respeito à ordem do número de conjuntos S. É praticamente o mesmo quiz que eu deixei para vocês no vídeo sobre a Average de Steiner. Eu quero saber qual que é o número de conjuntos S de cortes diferentes que eu tenho que trabalhar, que eu tenho que considerar, sendo que cada vértice pode estar ou não dentro de um conjunto S e formar, assim, um conjunto válido. Os únicos conjuntos inválidos são o conjunto vazio e o conjunto que tem todos os vértices. Todas as demais combinações ali são válidas. Quantas elas são? E a gente finaliza com esse questionamento para vocês.